Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos galera para uma notícia muito ruim aqui. Vamos ver porque o Pedro ele rompeu os ligamentos do joelho esquerdo e aí certamente ele vai estar fora da temporada. Ele já foi desconvocado da seleção brasileira e também pela previsão, né, ele não deve jogar mais no Flamengo nessa temporada porque é uma lesão muito grave aí para o jogador que vinha numa fase muito boa. A gente vai ver toda essa notícia aí como também um possível substituto aí do Pedro no Flamengo já, porque se ele não vai jogar essa temporada, o Flamengo vai atrás certamente de um camisa 9 para poder substituir o Pedro. Então vamos ver primeiro a notícia sobre a lesão dele e também depois sobre o possível substituto do Pedro que pode estar chegando logo mais, né, com muita urgência, porque o Flamengo não pode pensar muito. Vamos ver aí essa notícia. Se inscreve no canal, ativa o sino. Créditos para a ESPN Brasil. Da notícia nada boa para o torcedor do Flamengo também, porque o Pedro sentiu no treino de hoje e a gente vai entender direito qual é a situação do atacante, camisa 9, a quem a gente tinha expectativa de ver vestindo a camisa da seleção como titular e a do Flamengo na volta. Coloca a Roberta e o Pedro aí para conversarem com a gente, porque parece que não é isso que vai acontecer, né, amigos? Tudo certo? Pois é, Dani, boa noite para você, todos os amigos do nosso clube, Pedro, Ivo. Essa notícia Tudo ruim bem? Agora, né, no início da noite, essa galera esperando a chegada da seleção brasileira, mas a gente passa, o Pedro está desconvocado, ele rompeu o ligamento cruzado, então uma lesão no joelho, passou por exames, o Flamengo já foi avisado sobre isso, então o Pedro está fora da seleção brasileira. Pedro Ivo, agora fala um pouquinho pra gente, é possível o Dorival chamar mais um jogador e essa perda do Pedro para a seleção? Roberta, boa noite para você, para Dani, desculpa até que a gente estava no celular aqui tentando tirar uma dúvida, porque obviamente a ideia inicial do Dorival é convocar o quanto antes alguém, e um dos nomes no radar estava na pré-lista, o nome de prioridade da comissão técnica é o João Pedro, atacante, estou na Premier League. Ele não chega para o jogo de sexta-feira, mas claro, ele conseguiria chegar para o jogo de terça-feira que vem contra o Paraguai em Assunção. Então é isso, o Pedro saiu carregado do gramado, a gente informava durante o Sport Center 2 que ele não treinava no time titular, que ele tinha sentido uma lesão, que ele nem participou da atividade, depois a gente traz a informação também que se tratava de uma suspeita de entorse no joelho e foi fazer exame clínico para identificar o grau da lesão e saiu muito rapidamente um rompimento de LCA, como todo mundo fala, ligamento cruzado anterior do joelho, já foi desconvocado. A CBF primeiro precisava resolver esse trâmite do Pedro para agora dar o próximo passo e sim, a ideia é convocar um substituto para essa vaga de referência do ataque. E só para trazer uma informação também ainda, a par dessa lesão do Pedro, a gente trazia durante o Sport Center 2, enquanto acontecia o treino da seleção brasileira, que o Hendrick treinou ali na formação do ataque com o Rodrigo pela direita, o Vini pela esquerda e o Hendrick mais centralizado. Conversando com membros do staff da comissão técnica da seleção brasileira, a ideia do Dorival, não tivesse o Pedro se lesionado no aquecimento, naquela fase inicial que a gente acompanhou, sim, a ideia era sim testar o Pedro entre os titulares. O Dorival queria um homem de referência, um cara de um pouco mais de peso dentro da área, um cara de um pouco mais fixo ali. Infelizmente, Pedro acabou sofrendo a lesão, não chegou nem a participar do coletivo, nem vestiu o colete de titular, deixou o gramado. Muita lamentação no ambiente da seleção brasileira. O Dorival queria muito ter essa figura de referência, acabou jogando o Hendrick por ali. Notícia de agora, né, Roberta? Como de agora também, daqui a pouquinho, está chegando a delegação da seleção. Está chegando agora a delegação da seleção brasileira. Exatamente, então, a gente vai pegar ali. Festa. O nosso Gabriele, o nosso Gabriele vai tentar capturar lá no fundo, né, Roberta? Muita festa aqui na região central, no hotel que serve de concentração para a seleção aqui em Curitiba. Tem sido assim o dia inteiro e uma longa espera. A seleção acabou o treino, demorou um pouquinho por conta dessa situação do Pedro. E agora a gente vai vendo aí nas imagens, Dani, seleção retornando neste momento ao hotel que serve de concentração aqui em Curitiba. E curioso que é uma grande manifestação de carinho da torcida, que não aconteceu, por exemplo, no último jogo das eliminatórias contra a Argentina no Maracanã, o hotel do Rio de Janeiro, a gente estava lá na porta, as moscas. Aqui em Curitiba não, aqui em Curitiba muita manifestação de carinho. A seleção demorou um pouquinho mais a voltar do CT por conta dessa situação do Pedro também, né, Roberta? É verdade, rua fechada, não passa carro nesse momento por aqui, já estava difícil até acessar a rua do hotel da seleção brasileira e agora mais ainda, então, o hotel da seleção brasileira se transformando de fato numa arquibancada, os jogadores recebendo todo esse carinho e até o Gerson foi perguntado sobre isso hoje na entrevista coletiva, esse carinho da seleção brasileira que passa por um momento muito difícil nas eliminatórias, são 3 derrotas
derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer, e ele falou sobre a importância da torcida estar ao lado da seleção brasileira. E aqui em Curitiba, a seleção não joga há 20 anos e a gente vê toda essa demonstração de carinho no hotel da seleção brasileira. Todo mundo querendo tirar uma foto, fazer um vídeo, pegar um autógrafo, mas vai acabar vendo os jogadores de longe e com essa notícia triste do Pedro fora. Exatamente. O nosso Luiz Gabriel, nosso cinegrafista, está com a câmera praticamente lá dentro do ônibus da seleção para a gente tentar pegar alguma imagem, ver se o Pedro vai passar por ali, que a informação é que ele volta para a delegação depois desse exame, e também tentar capturar todo o abatimento. Apesar da festa muito grande aqui na porta do hotel, Dani, o clima é sim de lamentação e muito abatimento dentro do ônibus, na delegação. E claro, essa festa, essa torcida toda por aqui, que ainda não está assistindo a SBNFC, ainda não sabe exatamente dessa informação do Pedro, da gravidade, da ruptura do ligamento cruzado anterior e desse corte do Pedro aqui na seleção brasileira. É muito triste a gente ver isso acontecer com um jogador que inclusive seria, como o Pedro Ivo informou, testado pelo técnico Dorival Júnior. Muito se falava da seleção ter ali esse homem de referência, muita gente pedindo até pelo Pedro na seleção brasileira, mas essa situação triste. Ele que deu entrevista coletiva essa semana falando, né, de respeitar o tempo, então dele ter retornado depois de quase um ano à seleção brasileira, mas agora desconvocado, a torcida aguardando ali tirar foto, pegar algum autógrafo, mas o momento é realmente de tristeza também do torcedor do Flamengo, porque perde a seleção brasileira, perde também o Flamengo. A gente não sabe, claro, a previsão, quanto tempo o Pedro vai ficar longe do Flamengo. Foram exames clínicos, ainda não passaram aí essa previsão, mas claro que é uma notícia bem triste num momento tão importante para a seleção brasileira, que precisa se recuperar também nas eliminatórias. Muito, 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 Roberto. E a gente aqui até tentando entender exatamente os próximos passos da seleção brasileira, trocando mensagem aqui com as pessoas. O relato que nos chega é: estamos muito abalados com isso. Eu acho que o Pedro, que já ficou de fora de convocação por lesão, retorna de um problema na coxa, agora lesão no joelho. A comissão técnica queria de fato ter esse cara de um pouco mais de presença diária, muda até o que vinha sendo pensado para o jogo. E só para passar rapidinho também, complementar com informação aqui para vocês, antes de te devolver, Dani, a seleção hoje treinou com Danilo na lateral direita, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana na lateral esquerda, André e Bruno Guimarães ali fazendo a linha de volante, Paquetá com meio de criação um pouco mais avançado e centralizado. Rodrigo na direita, Vini Júnior pela esquerda e Hendrick fazendo essa função que poderia ser do Pedro. Ainda não é exatamente a escalação que a gente pode falar que vai ser a escalação de sexta-feira, mas é o teste que o Dorival Júnior fez. Ao longo da atividade ele trocou o Rodrigo, tirou o Rodrigo, colocou o Luiz Henrique para ver como é que ficaria ali pela faixa direita do ataque, e também sacou o Bruno Guimarães e colocou o Gerson, companheiro do Pedro no Flamengo. O Gerson, que deu entrevista coletiva aqui hoje, foi testado também entre os titulares durante alguns minutos da atividade. Então a gente aguarda também para ver como é que vai ser essa definição do substituto do Pedro e acompanhar amanhã também como é que vai ser a definição do time titular para o jogo contra o Equador. Arana jogando pela lateral esquerda, mas ainda existe uma dúvida na cabeça da comissão técnica se pode ser o Wendel por ali. A comissão ainda discute essa possibilidade, porque já dizia o Dorival durante a Copa América. Com o Vini pelo corredor esquerdo, talvez seja melhor o Wendel, porque o Arana acaba chocando, só que ele hoje acabou fazendo esse treinamento. Tá bom, Dani? A gente segue com as imagens aqui do nosso Luiz Gabriel, a chegada da seleção no hotel aqui em Curitiba, mas a gente volta aí com vocês também para o papo, para esse debate da seleção, o corte do Pedro, a projeção do time titular, o que você quiser, a gente segue à disposição por aqui. Ô, Roberta, para você arrematar daí, vou te passar aqui a informação que a gente viu, tá? Como o Gabriel fechou a imagem, talvez não, nós vimos melhor do que vocês, o Pedro não estava no ônibus, pelo menos enquanto a gente acompanhou aqui as imagens, os outros jogadores descendo ali, levemente sorridentes e tal, mas, né, cumprimentando todo mundo, mas não vimos o Pedro descer do ônibus. Fala, Pedro, e deixa a Robertinha finalizar. Claro, só para complementar, que a Roberta está do outro lado aqui tentando checar isso, tem 2 ônibus, tá? A gente vai tentar só confirmar para você onde está o Pedro nesse momento, mas só para te avisar, tem 2 ônibus da seleção aqui. A gente já tenta confirmar para trazer você dentro do UFC aqui nesse momento também, onde está o Pedro.
Não, então beleza, então tá bom. Então o Roberto tá apurando informação ali, a gente tá tentando descobrir. Pode ser que ele esteja nesse segundo ônibus, que é onde fica mais a comissão técnica, que já é onde vão os materiais esportivos e tudo isso. Então pode ser que ele já esteja nesse outro ônibus, até para ser ajudado a descer, né? Hospital e do hospital na van direto pro hotel, porque o ônibus não ia, os jogadores saíram do centro de treinamento e o Pedro saiu do hospital. Então, muito possivelmente, ele saiu do hospital e foi para o hotel. É absurdamente lamentável, né? Vou fazer o seguinte, Pascoal, deixa então a Roberta e o Pedro sob aviso, tá? Pedro, Beta, vocês voltam quando chamarem, prioridade é sempre da informação ao vivo. No momento que a seleção chega ao hotel, a gente está vendo as imagens da recepção, provavelmente essas pessoas ainda não sabendo, mas só para reforçar a informação que chegou aqui agora, trazida pela Roberta Barroso e pelo Pedro Ivo Almeida. O Pedro, atacante da seleção brasileira, está desconvocado por conta de um rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Zinho jogou bola. Zinho sabe que esse tipo de lesão é complicadíssima, expectativa de mínimo 6 meses, né, Zinho? Me corrija se eu estiver errada, mas assim, a expectativa é que ele não jogue mais esse ano, Tetra. Com certeza. Infelizmente, né? A gente lamenta muito para qualquer atleta, para qualquer profissional, né? Você está com saúde, com condição para exercer a sua profissão. O atleta de futebol, e se tratando do Pedro, né, que particularmente, né, eu conheço e a gente acaba sentindo também porque tem um carinho pela pessoa, né? E o sonho, né? O cara ficou de fora, não foi para a Copa América, foi na Copa do Mundo, depois ficou um tempo de fora, e aí tem a oportunidade de voltar, a expectativa de repente começar jogando, ou ter uma oportunidade, teria. Acho até que ele não começaria jogando, seria o Endrick, né? Até foi a minha opinião ontem. Mas durante o jogo ia entrar e de repente jogava outro jogo. É uma peça importante pelo que vem apresentando no Flamengo, no futebol brasileiro, artilheiro, jogando muita bola, mereceu a convocação, né? E para mim, como o Pascoal sempre disse, merece estar na seleção, ser um dos atacantes da seleção brasileira. Então é muito triste, né? Por isso esse clima lá na seleção, imagino, os companheiros, os jogadores, a comissão técnica, né? Todo mundo lamentando muito, é desejar uma recuperação. Se é esse diagnóstico aí de ligamento cruzado, no mínimo 6 meses, é pensar lá para março, abril do ano que vem, né, porque tem que fazer uma cirurgia, né? Vamos ver quando ele chegar, vai ter uma reavaliação, o Departamento Médico do Flamengo também vai entrar em ação, mas se for, né, for afirmado isso, que é mesmo ligamento cruzado, é uma lesão muito séria, muito ruim para qualquer atleta, e ele como atacante também, né, assim, já vem de um problema que a gente estava falando. Para mim, ele não tinha nem condição de jogar contra o Corinthians, então acelera uma volta, vai para o jogo, muito pensando na seleção brasileira. Não, tenho que jogar, tenho que entrar nesse jogo para mostrar que eu estou bem, para me apresentar à seleção. Então, são situações que você às vezes antecipa, volta antes da hora, né? Então, assim, agora é desejar a recuperação para ele, o melhor para ele. E a seleção tem atletas lá para seguir, porque precisa muito da vitória contra o Equador. Esse jogo é fundamental. Que bom que a torcida está apoiando, está esse carinho, está esse clima positivo, que os jogadores aproveitem isso. E esse trio ofensivo é suficiente para ganhar do Equador, né? Rodrigo, Endrick e Vinícius Júnior, baita de um ataque. Quero ouvir vocês todos sobre a lesão, do viés de seleção. Daqui a pouco a gente vai trazer também para o viés do Flamengo, obviamente, né? Perde seu principal atacante, mas acho que o primeiro ponto é o perde que o seu principal artilheiro. Então, é o que o Dorival ia tentar fazer agora, né? No treino, hoje mais cedo, nas primeiras entradas lá de Curitiba, o Pedro dava conta com a Barroso de que ele começou o treino com 11 na linha. Tinha um cara a mais. Entendeu? 11 na linha, tá. Tinha 11 na linha e era lá no ataque, tinha um cara a mais, você não sabia se ia sair o Luiz Henrique, se ia sair o Endrick, se ia sair, enfim, se ia jogar com um volante, com 2. O primeiro treino foi isso, foi quando o Pedro passou lá as primeiras informações, eu estava acompanhando. Depois deram conta de que o Pedro estava no time, o Endrick entra quando o Pedro se machuca. E aí agora, né?
eles estão lá para levantar e tal, mas infelizmente a tendência é a notícia só piorar, não é melhorar. Quer dizer, o mínimo que se sabe é, como está dizendo o Zinho, 6 meses. Mas já tem gente levantando que é uma lesão igual a do Neymar, que pode durar 9 meses. Então, assim, quer dizer, a lesão em si é igual, mas tem graus, né? Claro. Ligamento, não sei o que e tal. Então, isso tudo nem o médico vai falar. O médico, né, eles não têm essas previsões mais, assim. Sempre espera-se, hoje se recupera com menos tempo, mas a gente tá vendo aí quanto tempo o Neymar tá fora, né? Desde outubro do ano passado tá fora. Então, assim, tomara que não seja para tanto pro Pedro, né? Porque aí já não vou falar em seleção, vou falar em Flamengo, né? Tem compromisso pro ano que vem. Não. E a gente queria muito ver esse Pedro como titular absoluto, fazendo gols. Enfim, não sei se uma coisa tem a ver com a outra. O fato, voltou antes, porque o problema era completamente diferente, né? O problema é que ele volta, que ele ficou 3 semanas sem jogar, não tinha nada a ver com isso. Aí o que dá pra gente dizer é que ele estava fora de ritmo no último jogo ainda, né? Mas ligamento cruzado porque não estava jogando, aí só pro Zinho e pros médicos, não sei se é isso. Mas assim, é de se lamentar muito. Enfim, esse ano já era mesmo e vai ter que o Flamengo se virar a ser o Pedro, que é o artilheiro do ano, enfim. A gente vai chegar lá porque tem mais informação de machucados no Flamengo. Só para adiantar aqui, antes de você falar, o Eric Pulgar também sentiu um desconforto, está fora do jogo do Chile contra a Argentina. Ainda não foi desconvocado, porque o Chile tem a expectativa de recuperá-lo para o segundo jogo, que vai fazer a seleção chilena, mas também sentiu uma lesão. Já chego no Flamengo, só para a gente fechar aqui essa questão de seleção com a informação do Pedro Ivo Almeida, Pascoal, a informação dele e da Roberta agora de lá, é que ele voltou sim com a delegação, ainda não está longe da delegação, passou por exames numa clínica, mas ainda está com o grupo, Pascoalzinho. Bom, tá lá, ainda vai ter o jantar, vai se despedir da rapaziada, vai ter que providenciar uma passagem para ele voltar para o Rio de Janeiro, para ser observado pelos médicos do Flamengo e iniciar todo o processo para a cirurgia. O Brasil perde o seu atacante de referência na temporada, com o maior número de gols. A seleção brasileira perde o seu melhor centroavante, porque a seleção brasileira não tem centroavante. O melhor centroavante que joga no Brasil é o Pedro. Fala rápido o outro centroavante que pode jogar na seleção brasileira, que joga aqui no Brasil. Não tem. Não tem. É o Pedro. Eu lamentei muito do Pedro não ter ido para a Copa América, porque eu acho que o Pedro é um jogador suficientemente capaz de resolver algumas partidas para a seleção brasileira, e você tem que ser jogador que decide jogo na seleção brasileira. Não adianta ter um punhado de bons jogadores, mas não ter um time. O Brasil ainda está longe de ter um time. E quando perde um jogador como esse, que é referência no ataque, que sabe que a bola procura, tem o perfume que a bola gosta, muda também a organização tática da equipe. A gente já pode pensar numa seleção brasileira com uma formação tática diferente, pensando no jogo contra a seleção do Equador. Vai ter o trio de frente do Real Madrid, né? O que treinou. Aliás, foi a sugestão do Zinho ontem, sim, que eu respeitosamente discordo, né? Porque eu acho que tem que jogar o Luiz Henrique na ponta, né? Esse ano, 9 meses, não, gente, vai voltar no meio do ano que vem. Assim, o normal. Em forma, né? Depois de todo esse tempo treinar fora. E voltar e tudo, enfim. O problema não é o ano que vem, não. O problema é que quando voltar da seleção, dia 12 tem uma decisão contra o Bahia. O problemazinho, eu tô com você, é este ano. E para ouvir o Zinho sobre isso, me dá a tela, por favor, dos desfalques deste Flamengo. Não, então eu vou aqui, a gente ainda não tem ela prontinha para ler, mas eu já sei aqui, ó, o Vinha e o Cebolinha só voltam ano que vem, agora o Pedro só volta no ano que vem. Arrascaeta machucado, De La Cruz machucado, devem voltar em breve. Michael, 2 meses fora. O Gabigol deve voltar em breve, o Léo Pereira ficou fora do último jogo e agora o Pedro também machucado. Zinho, não é só o Pedro, claro que o Pulgar. Pedro... Eu falei, não falei? Não, Pulei? pulou. Então, desculpa, é que a informação de agora é que também o Eric Pulgar sentiu dores musculares na seleção chilena, não vai jogar contra a Argentina, mas não está desconvocado, porque pode ser que se recupere, como é um problema muscular em princípio, para o segundo jogo da seleção chilena. Zinho, tá ficando complicado. Está ficando difícil ser competitivo, está ficando difícil se manter em 3 frentes com tantos problemas e sem um modelo de jogo sólido, definido, que seja só trocar peças e que as coisas estejam encaixadas.
Muito complicado, muito complicado. Por mais que você tenha o melhor elenco disparado das Américas, você perde esse número de jogadores, né? Agora você não fica mais disparado. Ou sim, agora você tem razão. Para mim já não era disparado. Para mim já estava bem parelho. É um dos melhores. Se todo mundo estiver bem, em forma, é o melhor. É o melhor. Se todo mundo está bem. Mas há tempos que eu estou falando que fisicamente o time do Flamengo não está bem. Não estou aqui querendo culpar preparador físico, departamento de fisiologia, pode ser o treinador nas escolhas, que diz que a gente não poupa, a gente cuida. Então, como cuida, como está cuidando, como o jogador também se reporta ou se cuida também fora de campo. A verdade é que eu vejo o Flamengo caindo de produção, além dos desfalques, vejo um time que no segundo tempo cai na parte física e o jogo fica muito mais parelho. Então, um time que para mim tem o melhor elenco e que os outros clubes se reforçaram, ficou parelho, e agora com tantos desfalques, assim, se o Tite conseguir ganhar vários títulos, porque o presidente do Flamengo falou que não, temos que ganhar todos, jogar para ganhar todos. Eu não acredito, fica difícil, porque no brasileiro já não é líder e já tem uma distância. Você vai ter que, com tantos desfalques, por mais que fale de não ter prioridade, vai ter que ter. O que está mais próximo? São as Copas, a Copa do Brasil e a Libertadores? Você vai ter que priorizar, botar quem está mais inteiro nesses jogos. Como é que você vai ter um jogador, um Arrascaeta voltando de contusão? Você vai botar ele em todos os jogos? Impossível. Você vê o caso do Pedro. Eu não estou associando, tá, presidente? Não estou associando que ele se machucou agora por causa da lesão que ele tinha. Mas contribui. Porque quando você tem a musculatura fraca, quando a sua musculatura está desgastada, você coloca mais peso nas articulações. Eu fui jogador e sentia isso. Quando eu estava desgastado, você acaba sobrecarregando outra área. Não sou médico, mas fui atleta e senti essas coisas que esses caras estão sentindo aí. O Pedro não estava preparado para jogar contra o Corinthians. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça. Eu vi o jogo, eu assisti, eu vi o jogo e vi a postura dele. E ele vai para uma seleção não estando preparado com essa musculatura. Infelizmente, que eu adoro o Pedro como pessoa e como jogador. Eu sou apaixonado pelo Pedro. Ele é um menino de ouro, maravilhoso. E eu lamento muito essa lesão dele, que é no acúmulo de muitas competições, e ele vinha jogando. O único que joga mais do que ele no Flamengo é o Gerson, porque ele também jogava a maioria dos jogos. E aí acho que entra uma questão, né? O Gerson, a gente falou aqui de cansaço, o Ayrton Lucas, a gente falou de cansaço, tudo bem, o Alexandre vai ser apresentado amanhã, e aí a gente pode ter mais um jogador à disposição para a posição. Tem os reforços, eu não estou ignorando isso, mas fica complicado, Pascoal. E me lembra que o filho da Gávea, que em 2018, setembro de 2018, quando ele era do Fluminense, ele já havia tido uma lesão no joelho que também o desconvocou da seleção brasileira. Ele voltou em abril do ano seguinte, foram 234 dias de recuperação. Eu continuo desejando toda a sorte do mundo para o Pedro. Com as palavras do Zinho, um garoto sensacional, um centroavante acima da média. Eu torço muito para a recuperação dele. Agora, às vezes, você tem que tratar o limão como uma limonada. Não dá para você só ficar achando que o limão está azedo. O que tem para se pegar aí agora? As novidades, as contratações, os jogadores que estão chegando. O Flamengo contratou 2 novidades, uma para o meio campo e outra para o ataque. O Flamengo ainda tem soluções e pode colocar esses jogadores em campo. Se perder o Eric Pulgar, o Flamengo tem solução para volante. Para mim, a distinção são 3 jogadores que o Flamengo tem, que um não vai voltar tão brevemente, que é o Pedro, e os outros 2 vão voltar. Né? De La Cruz e Arrascaeta. Sim. Esses caras, o De La Cruz e o Arrascaeta, fazem uma falta de outro planeta para o Flamengo. Isso é uma coisa indiscutível para mim. Nas outras posições, o Pedro, o De La Cruz e o Arrascaeta, esses aí, nesse instante, no Flamengo, eles não têm substitutos.
Eles têm jogadores com muita boa vontade, que querem ajudar, que têm qualidade, mas a qualidade desses caras é muito superior. Pode ser que o Alcaraz substitua um dos dois em caso de necessidade, né? Ou pelo menos diminua a Alcaraz minutagem pode jogar deles. do meio para frente, né? O outro atacante pode chegar e fazer, porque ele joga nas 3 da frente, como o BH também faz. Dá uma olhada na lista aí, Vinha, Arrascaeta, só confirmação, né, de todos os lesionados Gabigol, do Flamengo. Léo Pereira e Pedro. E aí eu acho importante só a gente ponderar 9. sempre que Vinha, Cebolinha e Pedro não voltam mais este ano a jogar bola. Vamos agora falar de Flamengo e o Gabigol envolvido em mais uma polêmica. Vamos lá. Na segunda-feira teve festa de aniversário do Gabigol e ele mesmo publicou fotos e um vídeo em sua rede social, no Instagram, ele pulando junto com o cantor Marcelo Falcão, que foi do Rapa, que inclusive eu gosto muito, um baita músico, ele pulando à vontade, e vários torcedores criticaram bastante a postura do Gabigol, porque no dia anterior, no domingo, ele não atuou contra o Corinthians por estar lesionado. E nesse vídeo ele aparece pulando como se não tivesse nenhuma lesão. Vamos lá, galera. Primeiro, folga. Folga é folga, o atleta faz o que ele quiser, ele só não pode botar a camisa de um outro time e achar que é normal. Coisa que ele já fez, espero que tenha se arrependido. Se arrependeu ou não também não sei, nem quero saber. Mas na folga dele, ele faz o que ele bem entender, desde que não prejudique a vida dele de atleta. E quando eu digo não prejudique a vida dele de atleta, é usar droga, enfim, algo que possa pegar no doping, por exemplo. Mas certamente ele deve ter tomado um negocinho, a verdade é essa, uma água que o passarinho não bebe, ele pode ter feito isso. Terça-feira não tinha treino, na quarta também não tinha treino, se representa na quinta-feira normal. Sobre a festa, para mim nenhuma polêmica. É a minha concepção, tá? Venê, você faria? Quem me conhece sabe que eu não faria. Eu muito menos publicaria o vídeo que ele publicou por respeito à torcida do Flamengo. Mas ele publicou. E a partir do momento que ele publica, ele se coloca, entre aspas, à disposição de receber críticas ou não. E ele vem recebendo muitas críticas por conta disso. Alguém se surpreende com essa postura do Gabigol? Eu não me surpreendo. No ano passado, após uma eliminação vexatória do Flamengo na Libertadores, ele promoveu uma festa de arromba. Vocês vão se recordar disso, torcedores foram até na porta lá da festa protestar e tal. Dito isso, galera, na boa, pra mim, Flamengo e Gabigol, a gente está vivendo aí os últimos meses, porque daqui a pouco esse casamento que já acabou, já fiz essa analogia, vou fazer aqui, parece um casamento daquelas pessoas que acabaram o casamento, continuam morando no mesmo teto por conta de democracia e com o passar do tempo vão tentar resolver essa situação. Flamengo e Gabigol, na minha opinião, é isso, esperando dar dezembro, ele se despedir, obrigado por tudo, e é isso, não me surpreende mais nada. E eu quero saber de vocês, o Gabigol errou ao fazer isso, publicar o vídeo, faltou respeito com a torcida? Podem opinar à vontade. E por falar em Gabigol, Corinthians novamente quer a contratação do jogador, pelo menos é a informação do Marco Belo, jornalista que acompanha o dia a dia do Corinthians. Ele disse que o Corinthians está de olho no Gabigol novamente para a temporada 2025. Porém, o Corinthians também está de olho num outro atacante, o Memphis Depay, o holandês, que está livre no mercado, depois de não renovar o vínculo dele com o Atlético de Madrid. Uma curiosidade, esse jogador chegou a ser oferecido ao Flamengo, o Flamengo não quis, recentemente. E o Corinthians está tentando a contratação, fazendo propostas milionárias para o jogador. Evany, mas a janela de transferência não fechou? Fechou, para jogadores que têm contrato vigente. O Memphis Depay ele está livre no mercado, então ele pode ser contratado, inscrito nas competições dessa temporada, se eu não me engano, até o dia 20 de setembro. É setembro agora, tá? Dia 20 de setembro. E aí o Corinthians está tentando a contratação desse jogador, que eu repito, foi oferecido ao Flamengo, e o Flamengo não se interessou no primeiro momento. Então fica aí essa informação e essa curiosidade. A outra curiosidade é, como que o Corinthians está fazendo isso, né? Porque está devendo, vamos lá, ao Toluca pela compra do Pedro Raul, está devendo ao Flamengo pela compra do Mateuzinho, está devendo ao Cuiabá pela compra do Ranieri, está devendo ao Santos Laguna pela compra do Félix Torres e continua investindo pesado no mercado, fazendo contratações de peso. Eu acho isso um absurdo, mas o Corinthians continua fazendo. Qual será o final disso? Não sabemos. Vamos aguardar. Para finalizar nosso vídeo, duas notícias bem ruins envolvendo o Flamengo, inclusive envolvendo dois jogadores. Galera, esse foi o vídeo aí, né? Notícia péssima de Pedro
fora do Flamengo nessa temporada, ou pelo menos aí 6 a 8 meses, dificilmente volta antes disso, porque joelho, né, ligamento é muito complicado, é uma lesão seríssima e infelizmente estaremos perdendo, né, o melhor 9 do futebol brasileiro agora para essa temporada. É um cara que não merecia isso, né, embora acho que nenhum jogador merece isso, mas Pedro é um cara que se cuida muito, né, é um cara que se esforça ao máximo para poder jogar bola, né, todo mundo consegue perceber isso, é um cara que tem esse esporte, ele é realmente um atleta, né? Ele se coloca muito como um cara que quer estar em todo jogo. Infelizmente essas coisas acontecem em um momento muito ruim, né, para ele, porque ele estava em uma fase excelente no Flamengo, estava na seleção brasileira, acabado de ser convocado e agora acaba sendo desconvocado. Péssimo para ele, pior ainda para o Flamengo, porque agora vai ficar sem o seu camisa 9, né? Lembrando que o Gabigol também está lesionado, né? Pode voltar, mas a fase do Gabigol é péssima, né? Certamente não vai ficar no Flamengo, né? Não teve renovação de contrato, extensão nem nada parecido. E o Carlinhos é um cara que foi contratado para ser ali uma segunda, terceira opção, uma terceira opção na verdade, né? E é um cara que dificilmente vai conseguir segurar essa barra do Pedro. Então o Flamengo vai ter que contratar agora, não tem para onde correr. O nome aí que certamente é o mais veiculado aí, é o nome que vai ter um peso ainda maior, é claramente o do Memphis Depay, né? Que é o nome que o Corinthians está procurando, está buscando. Como o próprio Vene disse aí, é um cara que já foi oferecido ao Flamengo, é um cara que nesse momento pode ser contratado porque está livre no mercado. Então eu acho que o Flamengo vai acabar optando por, não é uma informação, é uma opinião mesmo, eu acho que o Flamengo vai acabar optando e tentar contratar o Depay, porque nesse momento é o único cara que o Flamengo poderia contratar, né? Porque fechou a janela, então só pode optar por jogadores sem contrato. Então, pelo que eu consigo perceber normalmente, não vejo nenhum outro jogador sem contrato, livre, que tenha a qualidade do Depay e que possa estar sendo aí uma opção para o Flamengo. Não consigo pensar. Se vocês pensarem em alguém, vocês podem falar nos comentários aí. Mas eu acho que só sobra ele mesmo, um cara assim que poderia chegar, né? Sendo já aí um titular, é um cara que é o camisa 10 da Holanda, né? Não é aquele cara exímio talentoso, aquele cara que jogou muita bola em vários clubes da Europa, que foi aquele cara sensação, não foi. Mas foi um cara que sempre manteve uma boa média, né? Foi sempre sólido ali em questões dos times que ele jogou. E na Europa, né? Claro, jogou em Barcelona, Manchester United, Lyon, Atlético de Madrid. Então é um cara rodado, que tem muita experiência. E aqui no futebol brasileiro ele com certeza iria jogar muita bola, né? Principalmente com esse elenco do Flamengo. Então acho que agora só sobrou ele, porque não vejo outro pro Flamengo contratar. E o Flamengo não pode ficar sem um camisa 9, sem um cara ali de referência, como era o Pedro. E o Carlinhos não pode ser esse cara, com todo respeito ao Carlinhos, ele tem que ser uma segunda opção, porque ele não tem essa qualidade para poder ser o titular do Flamengo. Não tem, temos que ser realistas. Assim como o Gabigol já foi esse cara, mas dificilmente vai ser novamente, a não ser que aconteça uma reviravolta, que ele volte a jogar muita bola e aí ele retome, né, aquele espaço que ele durante muito tempo ele teve. Mas hoje não vejo também o Gabigol como sendo esse cara, então vai acabar, eu acho, a opinião minha, o Flamengo vai acabar optando em trazer o Depay, que foi oferecido agora ao Flamengo. Vamos ver, né, o que é que vai acontecer. Se o Flamengo realmente optar em trazer o Depay, vai ser um chapéu no Corinthians e certamente o Depay vai optar pelo Flamengo, né? Porque o projeto do Flamengo é muito melhor, é um time muito mais consolidado, tem mais dinheiro, vai poder trazer uma estrutura melhor para o jogador. Então isso aí é muito claro, e até mais salário também, não sei. Acho que aí pode pesar muito, dependendo do que o jogador quer, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Comenta o que é que vocês acharam dessas notícias, né? Primeira do Pedro, que é uma péssima notícia, e também sobre essa possibilidade do Flamengo trazer o Memphis Depay para poder ser aí um substituto do Pedro no Flamengo. Comenta aí, galera, bastante, se inscreve no canal, ativa o sino. E é isso aí, até o próximo vídeo.